Bom, pessoal, olá. Eu vou estar mostrando aqui uma rotina que eu desenvolvi para fazer cálculos de tubulações de recalque, né? Para fazer cálculos de bombas, bombas de recalque. E o princípio é bem simples, na verdade. Eu utilizei a referência do livro do Massentiri, né? Não sei assim que fala, acho que é Massentiri. Eu utilizei a referência do livro do Massentiri. E a rotina, basicamente, você desenha todo o trajeto da tubulação, tanto de recalque quanto de sucção, e ele te dá qual que é a potência da bomba necessária. Alguns inputs que eu habilitei é um tempo de bomba ligada, a duração que a bomba vai ficar ligada, no caso, né? A eficiência da bomba, em questão do diâmetro de recalque e diâmetro de sucção fica em função do tubo que você desenha, hein, a princípio. Então eu vou mostrar aqui para vocês como que funciona. Antes disso eu vou só recapitular o princípio de dimensionamento de bombas de recalque, só para a gente entender melhor. Então o princípio eu tirei como base do livro do Massentiri. Aqui ele explica, ele dá um exemplo até passo a passo, como que se calcula a potência de uma bomba de recalque. Né? A gente quer levar um certo volume de água por um determinado tempo através de uma tubulação. Então aqui tem um reservatório inferior e um reservatório superior. No caso, eu precisaria levar a água do reservatório inferior para o superior. E o processo de cálculo, ele é bem simples e dá para a gente transformar isso em uma rotina no Dynamo. Então, basicamente, foi isso que eu fiz. Né? Aqui está como se calcula, né, a altura manométrica, as perdas de carga, a altura de recalque, sucção, e depois o cálculo da potência motriz da bomba. Ok? E aí, para ficar mais interessante, antes de desenvolver a rotina do Dynamo, eu utilizava uma planilha do Excel e fazia esse cálculo. Só que a planilha ainda era algo muito manual, porque eu precisaria inserir os dados. Né? Eu precisava inserir o consumo diário, o tempo de vazão da bomba. Então até aqui tudo bem, né? O problema é que para mim inserir, informações como o comprimento da peça, comprimento equivalente das peças e o comprimento da tubulação, tanto de sucção quanto recalque, eu teria que fazer esse um procedimento manual, né? Pegar toda a tubulação lá, somar, pegar os comprimentos das peças equivalentes, que seria esses itenzinhos aqui. Então, isso é um procedimento bem chato, né? Bem chato, que eu transformei isso em uma rotina no Dynamo para a gente trabalhar. Lembrando que a rotina ela só trabalha com tubos de cobre e plástico, então para PVC, e existe uma razão pela qual eu utilizei esse critério, né? Obviamente. E aí eu vou mostrar para vocês como que eu desenvolver isso aí. Pessoal, a princípio, o que a gente tem que ter como base para a rotina funcionar? Existe no próprio template da Tigre, ou os templates do Rodrigo, o RevitMap, ou os mais populares aí que a gente está utilizando no mercado. No caso, meu template ele é uma customização template da Tigre, né? Eu só fiz algumas adaptações. Mas o que eu tenho que ter de parâmetro para mim conseguir efetuar o cálculo em si? É importante que neste procedimento de cálculo, eu vou desenhar um tubo aleatório aqui, que ao clicar no tubo, ao clicar em uma conexão, existe uma informação aqui que é extremamente importante, que já é cadastrada nas conexões da Tigre, que se chama aqui perda de carga. Então, se essa perda de carga ela já está dentro dessa família de conexão de tubo, então eu consigo executar a rotina, porque a rotina ela coleta esse dado, ela capta essa informação, ok? Já em função da perda de carga pelo comprimento da tubulação, isso é um procedimento que o próprio Dynamo faz, que eu desenvolvi, calculando pelo atrito, né, que a gente faz aquele cálculo normal. Eu não utilizei nenhum eu não utilizei nenhum parâmetro, nenhuma variável que está inserida aqui no mecânica fluxo, então eu não estou coletando dados daí, ok? E isso é uma ressalva importante. Então, se você tem lá uma família de conexão de aço galvanizado ou outra tubulação, tem que tomar cuidado porque se não tiver esse parâmetro perda de carga e o valor cadastrado nessa perda de carga, ele não vai conseguir ler, né? Ele não vai conseguir efetuar o cálculo. Lembrando que essa rotina, a princípio, eu fiz no Revit em português
e o Dynamo está coletando os parâmetros em português. Para fazer essa alteração para o Revit em inglês é muito simples, é só alterar as variáveis que ele coleta nos parâmetros, alterar o nome das variáveis que ele coleta, mas a princípio eu vou utilizar aqui o Revit em português mesmo. Bom, a gente vai desenhar agora a nossa tubulação para entender como é que a rotina funciona, né, como ela trabalha e os resultados que ela dá para a gente. Eu desenhei aqui, coloquei uma bomba, né, uma bomba genérica, fiz um corte. E eu vou desenhar somente isso em 2 planos, né? E vou desenhar somente em Z, no caso, né? E Y em X. Então eu não vou fazer um tubo com uma certa profundidade, mas eu posso fazer também e vai funcionar normalmente. Bom, pessoal, coloquei aqui a minha bomba, né? E aí, a princípio, a nossa tubulação de sucção ela tem que ter um diâmetro maior que a tubulação de saída. Então aqui a bomba está com 50 centímetros na tubulação de entrada e 40 na de saída. Beleza, vou manter essas informações. E eu vou desenhar aqui um tubo, lembrando, água fria soldável com as informações de perda de carga cadastrada, né? Não está aparecendo aqui, mas depois que eu desenhar vai mostrar. Vou desenhar aqui um trecho qualquer. O interessante é que assim, você pode fazer quantas curvas forem necessárias, porque quando a gente coloca um excesso de conexões, né, que provoca mais perda de carga ainda. Então aqui como se fosse a reserva, o ponto mais baixo. E se eu clicar aqui na conexão, eu vou observar que eu tenho o parâmetro perda de carga. Ok? Pessoal, um detalhe importante também é que a rotina ela não está tendo mais de uma direção. Né? No caso, se eu for pegar o tubo e ramificar ele em 2, principalmente na parte de recalque. Ele até lê esses dados, né? Mas não é tão interessante fazer isso, porque pode dar um certo tipo de erro na hora do resultado final e não ser algo fiel ao que você procura. Então aqui está a tubulação de sucção, né? E a tubulação de recalque, eu vou desenhar um tubo reto, vou colocar aqui até no nível 2, coloquei 15 metros. Vou fazer algumas curvas aqui. E ok, essa é a minha tubulação de recalque. Pessoal, 40 milímetros na de recalque e 50 na de sucção. Onde está o segredo aí que a rotina funciona, né? Como é que ela identifica isso? Bom, diferente do procedimento da 5626, que a gente tem lá de dimensionamento de tubos para verificar pressões, para calcular a bomba o processo é bem mais simples, porque a gente não precisa ficar encontrando os trechos exatos, a gente não precisa separar o tubo em vários trechos. Né? O que me importa num cálculo de bombas de recalque é o comprimento total de tubulação, o comprimento equivalente das peças e a altura manométrica, seja ela de sucção e de recalque. Se eu tenho todas essas informações, eu consigo calcular. É claro, a gente tem a velocidade, né, verificação de velocidade, e tem também eficiência da bomba, o tempo de bomba ligada, que isso aí na própria fórmula, se a gente for observar aqui, a gente tem esse parâmetro. Né? Aqui o rendimento, 0,5, H, altura manométrica total, que é a vazão, né? O nosso cálculo da nossa vazão, a descarga, né? E aí a gente tem a potência como resultado. Ok, então vamos lá. Desenhei aqui todo o meu trajeto de tubo. E agora, para a gente separar os dois tubos que é recalque e sucção, eu fiz um sistema bem simples, que eu posso selecionar. Se eu colocar o mouse em cima desse trecho de tubo e apertar o Tab uma vez, eu vou selecionar todo o trajeto de tubo, todo o trecho de tubo. Ok? Aqui o filtro não está ajudando muito, eu vou mudar a seleção aqui só para ajudar. Pronto. Aqui eu mudei a seleção agora para vermelho, vai ficar mais fácil. Então aqui eu tenho toda a minha tubulação de recalque. E aí que está o segredo. Eu venho aqui nas propriedades dos objetos selecionados e comentários. Por que comentários? Porque é comum para todos. Eu poderia até criar um parâmetro próprio para isso, mas eu utilizei um existente, então é para a gente fazer uma verificação rápida, ok? Para a gente escolher a nossa bomba. Então aqui comentários eu vou escrever recalque, tudo maiúsculo. Recalque. E eu vou fazer o mesmo para sucção. Vou colocar o mouse em cima, dar um Tab, selecionar. E vou escrever aqui sucção. Perfeito.
Então aqui agora eu já consigo filtrar o que são os meus tubos de recalque e sucção. Eu consigo aplicar um filtro lá no Dynamo que eu pegue somente esses tubos. Então eu vou abrir aqui o Dynamo aqui. Bom, a rotina ela é um pouquinho grandinha porque ela faz todos os cálculos, né? Depois eu vou mostrar como é que eu coloquei uma informaçãozinha para obter um resultado rápido, bem legal. E a gente vai ter aqui no resultado final a potência da bomba necessária. Bom, aqui como a rotina já tinha sido rodada, ela está um valor ali. O que ele pede? O parâmetro de sucção, o que você vai escrever? Sucção. Parâmetro de recalque, o que você vai escrever? Recalque. Consumo diário, quanto que você quer em metros cúbicos hora nessa bomba, né? O consumo que você precisa. Isso aí seria na hora que você vai dimensionar o reservatório, você precisa saber qual que é o consumo diário. Tempo de bomba ligada, vou colocar aqui que ela é 1 hora por dia, vai ficar 1 hora por dia, e o rendimento 50% da bomba, 0,5. Então aqui eu vou dar executar, e ele dá execução concluída. E lá no final, se eu for vir aqui, eu tenho lá que eu vou precisar de uma bomba de 2,2 CV. Bom, fica um pouco chato de ficar observando isso aqui, porque eu tenho que ficar toda hora minimizando, alterando as informações, né? Então aqui eu tenho uma bomba de 2,2 CV para a situação que eu desenhei. Para facilitar ainda mais o entendimento de como está funcionando o processo, eu criei uma família aqui de anotação somente contendo os dados para a gente ver isso em tempo real. Então ele vai fazer o que? Ele vai preencher essa família, uma família de anotação que tem algumas variáveis, que o Dynamo preenche elas, né? Se eu for observar aqui, o Dynamo vai preencher essas informações. E aqui agora eu vou fazer o seguinte, eu vou executar a rotina novamente. Vou colocar ela aqui ao lado. Vou dar executar. E aí ele colocou, ó, diâmetro recalque 40, sucção 50, tempo de bomba ligada 12 metros cúbicos e a 1 hora por dia, desculpa, a vazão da bomba é 12 metros cúbicos hora e o consumo diário 12 metros cúbicos dia. Então, pessoal, o legal disso é que se eu mudar aqui para o automático, tome muito cuidado quando fazer isso, porque se você estiver trabalhando com geometrias, principalmente, isso não é legal. E eu for alterando alguns dados, vamos colocar aqui em cima para a gente observar. Então, se eu for alterando alguns dados, como essa altura, ele vai atualizar qual que é a potência da bomba. Aqui não surtiu tanto efeito. Ele já atualizou, 2.4 CV. Então, aqui eu já consigo ver o quanto que eu preciso de uma bomba, né? A potência de uma bomba para a altura que eu projeto, que eu modelo, né? A tubulação que eu modelo. E o legal é que, ao mesmo tempo, eu também consigo ver, se eu ir no Dynamo e mudar aqui o tempo de bomba ligada, eu quero colocar ela 2 horas agora, eu vou observar que agora eu precisaria de uma bomba somente de 0,8 CV, né? Cavalo vapor. Então, eu consigo ver isso em tempo real, né? Às vezes a pessoa está limitada, ela está limitada na potência da bomba e não vamos supor que ela está limitada em comprar somente uma bomba de 1 CV. Então aqui eu já consigo fazer alguns ajustes, eu posso fazer alguns testes, né? Vou deixar a bomba ligada 2 horas e 2.2 horas, né? Eu consigo colocar aqui a bomba ligada por 1 hora e meia. Então aqui eu já tenho esses dados em tempo real. Eu vou atualizando esses dados em tempo real. Isso que é o interessante dessa rotina. Ela é muito simples, né? Extremamente eficiente, que dá para calcular. E um detalhe, né? Se eu quisesse fazer... Henrique, mas esse negócio é muito simples. Se eu quisesse fazer curva aqui, pessoal, colocar uma curva longa, mudar, né? Vamos supor que eu quisesse... Vou pegar essas conexões aqui e vou colocar tudo curva longa. Vamos ver se a gente vai obter um resultado significativo. Ele executou de novo, não trouxe um resultado significativo, mas eu consigo acompanhar isso em tempo real. Esse é o legal da rotina. Eu consigo acompanhar isso em tempo real. Eu posso aumentar também o rendimento da bomba para 80%, se eu quiser. Então, ele vai me dando outros resultados. Eu poderia também mudar o diâmetro da tubulação, né? Fazer as mudanças no diâmetro da tubulação. Vou colocar aqui 60. E vou colocar aqui
Selecionar todo e botar 50. Aumentar o diâmetro da bomba. E aí ele já diminuiu. Ó. Então, cara, isso é uma mão na roda para a gente fazer esse processo de dimensionamento de bombas. Né? Fiz uma rotina. Vou colocar essa rotina aí para baixar, ok? Juntamente com essa família, né? Porque ele está jogando os dados nessa família, mas também se não quiser usar a família não tem problema, é só consultar os dados no Dynamo. E eu poderia também usar o Dynamo Player, né? Usar o Dynamo Browser ou o Dynamo Player sem problema nenhum. Pessoal, é isso aí então. Essa é a rotina de bombas que eu fiz. Eu vou deixar o link para download aí na descrição. Quem gostou, dá um joinha aí, analisa o vídeo, faça um comentário, uma crítica. Se eu melhorar a rotina, eu faço um outro vídeo aqui, coloco algumas coisas que eu otimizei. E em breve eu coloco mais conteúdo legal aí. Rotinas simples que otimizam o tempo. Né? Isso aqui facilita muito a vida do projetista de instalações. Ok? Valeu, muito obrigado, tchau.